Então, o que são ondas, né? Essa palavra, ela é muito escuta. A gente escuta muito essa palavra, né? Ela é uma palavra corriqueira e, principalmente, o pessoal que mora próximo ao mar ouve essa palavra constantemente, né? A gente escuta ondas do mar. Também, ultimamente, com o avanço da tecnologia, a gente tem escutado, as pessoas têm escutado muito essa palavra relacionado à ciência, como, por exemplo, ondas eletromagnéticas. Outro exemplo, ondas gravitacionais, que foi um estudo relacionado a Albert, né? E foi se comentado muito em relação a essa parte da cosmologia. Ondas de rádio, né? Muito bem. Essa palavra é muito comentada no nosso cotidiano. Mas, na verdade, o que são ondas? Em miúdos, a gente pode discutir e também definir as ondas como perturbações que se propagam em um meio. E aí, essas ondas, o que é que elas fazem? Elas carregam, elas transportam energia de um ponto a outro ponto. Mas não, isso é um princípio básico que você tem que anotar e você tem que gravar. As ondas, como elas são perturbações em um meio, então precisa estar, teoricamente, o meio, né? A gente vai discutir já os tipos de ondas e a gente vai ver eles. Então, essas ondas, elas transportam energia, não transportam matéria, tá certo? Isso é diferente. Então, elas conseguem transportar energia, mas não transportam matéria. Lembrando, como eu venho falando para vocês, as ondas elas têm aplicações importantes, né, em diversas áreas, principalmente nos dias de hoje, com o avanço da internet, da comunicação, desde o tempo do rádio, né, porque a gente sempre ouviu sintonize nas ondas do rádio, FM, AM, então as ondas elas sempre estiveram presentes no nosso dia a dia, né? Hoje ainda mais, com o avanço da internet, com o avanço da medicina, os aparelhos de raio-x, ou micro-ondas que você tem em casa aí, ele utiliza-se de ondas para fazer o aquecimento desse alimento, a gente vai ver mais sobre isso também. Então, é uma parte fundamental da física que envolve o nosso cotidiano. E aí, deu para entender o que são ondas? É transportado energia em um meio. E aí, agora a gente está falando isso tanto macroscopicamente como microscopicamente. Porque, por exemplo, você vê a água do mar parada lá. E a gente chama de onda o quê? Isso aqui, ó. Essas movimentações, essas partes ondulatórias da água. Essa parte que está meio que... Igual você tem uma bacia de água e você mexe nela, ela está perturbada, porque ela estava parada e agora você foi lá e perturbou ela. Então, essa perturbação que você acabou de causar na água, essa perturbação que o vento causa na água, essa perturbação que as placas tectônicas elas causam no mar também, elas são chamadas de ondas. E é isso eu estou falando do mar. E aí tem as perturbações que são causadas também no ar. Tem as perturbações que são causadas no espaço. E essas perturbações a gente chama elas de ondas. São ondas, né? Então, a princípio é uma perturbação em um meio, que é perturbado, e essa perturbação a gente chama de... Essa característica dada a essa perturbação a gente chama de uma onda. Mas como